Minha esposa riu na minha cara, flertando com outro homem numa festa. Quando ela me humilhou com um tapa, achei que meu mundo tinha desabado. Mas o que fiz em seguida mudou tudo. Era uma noite quente de verão em Lisboa, e eu, Miguel, 32 anos, estava sentado no sofá de casa, segurando o telemóvel com as mãos trêmulas. Uma mensagem anônima acabará de chegar. Sabes o que a tua esposa faz quando não estás junto? Uma foto. Era ela, Ana, minha esposa de 5 anos, sorrindo num bar em Alfama, com a mão no ombro de um homem que reconheci imediatamente, Tomás, um colega de trabalho dela. A proximidade deles não deixava dúvidas. Meu estômago revirou. Não quis acreditar. Tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que era só uma foto, que talvez fosse um mal-entendido. Mas algo na forma como ela o olhava, tão à vontade, tão íntima, me corroía. Nos últimos meses, Ana estava diferente. Chegava tarde do trabalho, falava de reuniões que nunca mencionava antes, e o telemóvel dela vivia trancado com senha. Eu ignorava os sinais, confiando nela. Mas aquela foto era como um murro na cara. Não respondi à mensagem. Em vez disso, fiquei a olhar para o ecrã, a tentar juntar as peças. As saídas com amigas, as conversas curtas, a frieza crescente. Tudo fazia sentido agora. Senti-me um idiota, enganado na minha própria casa. Precisava de respostas, e não ia esperar mais. Quando Ana chegou, horas depois, agindo como se nada estivesse errado, mostrei-lhe a foto. O que é isto? Perguntei, com a voz firme, mas tremendo por dentro. Ela olhou para o telemóvel, depois para mim, e riu. Estás a brincar, Miguel? Isso é só uma foto com um colega. És tão paranoico. Paranoico? A palavra cortou como uma faca. Exigi a verdade, disse que sinais estavam claros há semanas. Mas ela virou o jogo. Tu é que estás a destruir o nosso casamento com essas desconfianças, gritou, agarrando o telemóvel como se fosse a última linha de defesa. Se não confias em mim, talvez o problema sejas tu. Por um momento, quase duvidei de mim mesmo. Mas então lembrei-me do olhar dela na foto, um olhar que não me dava há meses. Pedi para ver o telemóvel dela. Ana recusou, gritando que eu era controlador. Foi aí que percebi, ela não negava, só desviava. A raiva cresceu, mas algo em mim se partiu. Peguei nas chaves e saí, batendo a porta enquanto ela gritava atrás de mim. Naquela noite, não dormi. Fiquei no carro, estacionado numa rua qualquer do bairro Alto, com a cabeça a mil. Pensei em deixar tudo para trás, em desaparecer. Mas uma parte de mim recusava-se a desistir. Precisava de um plano, de respostas, de justiça. Então, no dia seguinte, Ana mencionou uma festa na casa de uma amiga, Sofia, em Cascais. O Tomás vai estar lá, disse ela, casualmente, observando a minha reação. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Eu também vou, respondi, com um nó na garganta. Era a minha chance. Não para uma briga, mas para confrontá-los. Para mostrar que não era o idiota que pensavam. No sábado, cheguei à festa com o coração acelerado. A casa estava cheia, o som de risadas e copos tilintando enchia o ar. Ana circulava, sorridente, como se fosse a dona da festa. Então vi Tomás, encostado ao bar, com um sorriso arrogante. Ele viu-me e, em vez de desviar o olhar, ergueu o copo, como se me desafiasse. Ana aproximou-se dele, rindo alto, tocando-lhe o braço de forma descarada. Era deliberado, um jogo para me humilhar. Senti os olhares dos outros convidados, alguns com pena, outros com curiosidade. Alguém sussurrou, coitado, nem imagina o que se passa. Aquilo foi o limite. Não ia ficar ali, fingindo que estava tudo bem. Avancei até eles, com a raiva a pulsar em cada passo. O que é isto, Ana? Perguntei, autossuficiente para chamar a atenção. A sala ficou em silêncio. Ela tentou manter a pose, mas viu pânico nos olhos dela. Não faças uma cena, Miguel sibilou. Cena, retruquei. Estás a exibir a tua traição na minha cara, e eu é que faço uma cena.
Tomás interveio, com aquele tom de superioridade. Calma, amigo. Não é o lugar para isto. Amigo? A palavra soou como uma piada de mau gosto. Antes que eu pudesse responder, Ana levantou a mão e deu-me um tapa na cara. O som ecoou. E a multidão prendeu a respiração. És patético, disse ela, com veneno na voz. Não aguentas que alguém me trate melhor que tu. O ardor na minha cara era nada comparado à fúria que crescia dentro de mim. Mas não reagi com violência. Não ia dar-lhes o prazer de me pintar como o vilão. Em vez disso, olhei para Tomás e disse, calmamente, isto não acaba aqui. Ele riu, achando que tinha vencido. Mas eu sabia algo que ele não sabia, eu tinha um plano. Saí da festa em Cascais com o rosto ainda a arder do tapa de Ana. O som das risadas abafadas e dos murmúrios dos convidados ecoava na minha cabeça enquanto caminhava até ao carro. Sentei-me ao volante, apertando com força, tentando conter a raiva. Tomás e Ana pensavam que me tinham humilhado, que eu ia recuar como um cão assustado. Estavam enganados. Aquela noite não era o fim, mas o início do meu plano. No dia seguinte, acordei determinado. Não ia confrontá-los com mais gritos ou punhos. Precisava de ser mais esperto, de os expor sem me sujar. Primeiro, fui ao café onde a foto anônima tinha sido tirada. Conversei com o empregado, o João, que me reconheceu. Vi a tua esposa aqui com aquele tipo várias vezes, disse ele, hesitante. Sempre muito próximos. Cada palavra confirmava as minhas suspeitas, mas também me dava munição. Decidi investigar mais. Passei horas a analisar as redes sociais de Ana, algo que nunca tinha feito antes. Encontrei mensagens públicas entre ela e Tomás, cheias de piadas internas e emojis que não partilhava comigo. Depois, numa conversa com um amigo em comum, o Pedro, ele deixou escapar que os dois tinham sido vistos juntos num evento da empresa em Sintra, longe dos olhares curiosos. O puzzle estava a formar-se, e cada peça aumentava a minha determinação. Na segunda-feira, marquei uma reunião com um advogado, o Dr. Almeida, especialista em divórcios. Expliquei tudo: a foto, o tapa, as mentiras. Ele ouviu com atenção e sugeriu que reunisse provas concretas antes de agir. Se queres justiça, Miguel, faz as coisas pelo caminho certo, disse. Segui o conselho. Instalei uma aplicação para rastrear mensagens no meu próprio telemóvel, que estava ligado à conta partilhada do iCloud de Ana. Não foi difícil encontrar o que procurava, mensagens trocadas entre ela e Tomás, planeando encontros às escondidas, rindo de como eu não suspeitava de nada. Aquilo doeu mais do que o tapa. Mas transformei a dor em foco. Imprimi as mensagens e guardei-as num dossiê. Não ia confrontá-la ainda. Queria que ela e Tomás se sentissem confiantes, achando que tinham escapado. Enquanto isso, voltei a casa e fingi normalidade. Ana agia como se nada tivesse acontecido, falando de planos para o fim de semana como se fossemos um casal feliz. Eu sorria, assentia, mas por dentro planeava cada passo. Na sexta-feira, recebi um convite para outro evento, desta vez uma gala da empresa de Ana no Estoril. Tomás estaria lá, claro. Era a oportunidade perfeita. Decidi ir, mas não sozinho. Contactei o Pedro, que concordava que Ana tinha ido longe demais. Ele prometeu estar por perto, como testemunha, caso algo acontecesse. Cheguei à gala com um nó no estômago, mas mantive a compostura. Ana estava lá, rindo com Tomás, alheia à tempestade que se aproximava. Não me aproximei de imediato. Em vez disso, observei. Notei como eles trocavam olhares, como ela o tocava subtilmente. A multidão não parecia reparar, mas eu via tudo. Então, chegou o momento. Durante um brinde, aproximei-me do palco onde o chefe de Ana fazia um discurso. Pedi o microfone, dizendo que tinha um anúncio especial. Ana franziu o sobrolho, confusa, enquanto Tomás ficou tenso. Quero agradecer a minha esposa, Ana, por me mostrar quem ela realmente é, comecei, com a voz firme. A sala ficou em silêncio. E ao Tomás, por me ajudar a ver a verdade.
Tenho provas de que vocês dois têm um caso há meses. Mostrei o dossiê ao chefe dela, que pegou nos papéis com uma expressão grave. A multidão murmurou, chocada. Ana tentou correr para o palco, gritando: "Estás louco, Miguel!" Mas o estrago estava feito. O silêncio na gala do Estoril era ensurdecedor. Todos os olhos estavam em mim, no dossiê que entreguei ao chefe de Ana, e nela, que tremia de raiva no meio da multidão. Tomás tentou manter a pose, mas viu pânico nos olhos dele. "Isto é ridículo, Miguel!" gritou Ana, subindo ao palco para arrancar os papéis das mãos do chefe. Mas ele segurou firme, folheando as mensagens impressas com uma expressão séria. "Isto é grave, Ana", disse ele, baixo, mas firme. Não dei a Ana a chance de virar o jogo. As mensagens mostram encontros às escondidas, mentiras, traições. Continuei, olhando diretamente para ela. "Queres negar na frente de todos?" A multidão murmurava, alguns chocados, outros cochichando com desdém. Ana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tomás, covarde, recuou para o fundo da sala, tentando escapar dos olhares. O chefe de Ana, o Sr. Mendes, pediu calma e disse que lidaria com a situação. Dispensou-me com um aceno, mas não antes de prometer que as mensagens seriam investigadas. Saí do palco com o coração a mil, mas aliviado. Não precisei de violência para os expor, a verdade foi suficiente. Ana correu atrás de mim, gritando no corredor: "Como pudeste fazer isto? Destruíste tudo!" Virei-me para ela. "Tu destruíste o nosso casamento, Ana. Eu só mostrei quem és." Voltei para casa sozinho, mas a adrenalina ainda corria nas veias. Sabia que a exposição pública teria consequências. No dia seguinte, recebi uma ligação do Sr. Mendes. Ele confirmou que as mensagens eram autênticas e que Ana seria suspensa do trabalho enquanto a empresa investigava. Tomás, que também trabalhava lá, enfrentaria o mesmo. Era um pequeno triunfo, mas não o suficiente. Queria justiça completa, e isso significava seguir com o divórcio. Falei com o Dr. Almeida, meu advogado, e entreguei-lhe todas as provas. Ele preparou os papéis do divórcio, garantindo que a traição de Ana fosse documentada para proteger os meus direitos. "Vamos fazer isto de forma limpa", disse ele. "Ela não terá como manipular a situação." Enquanto isso, Ana bombardeava o meu telemóvel com mensagens, alternando entre súplicas e acusações. "Por favor, Miguel, podemos resolver isto", dizia uma. "És um monstro por me humilhares assim", dizia outra. Ignorei todas. Dias depois, encontrei-me com o Pedro, que esteve na gala. Ele revelou que outros colegas já suspeitavam do caso, mas ninguém teve coragem de me contar. "Fizeste o certo", disse ele. "Mostraste que não és um fantoche." A conversa deu-me força para seguir em frente. Decidi mudar-me temporariamente para um apartamento em Lisboa, deixando a casa que partilhava com Ana. Cada passo que dava era um passo para recuperar o controle da minha vida. Mas então, uma reviravolta. Uma mensagem anônima chegou ao meu telemóvel: "Não foste o único enganado por eles." Junto, um vídeo curto, gravado num bar, mostrando Ana e Tomás a discutir acaloradamente. "Tu prometeste que ele nunca saberia", gritava Ana. A mensagem sugeria que Tomás tinha outra pessoa na jogada. Quem enviou isto? E o que mais Ana escondia? Decidi que era hora de descobrir. A nova mensagem anônima abalou-me. O vídeo de Ana e Tomás a discutir num bar mostrava uma faceta que eu não conhecia. Ela parecia desesperada, ele evasivo. "Tu prometeste que ele nunca saberia", gritava Ana, enquanto Tomás a mandava calar-se. A frase final da mensagem, "Não foste o único enganado", ficou na minha cabeça. Quem enviará isto? E quem mais estava envolvido? Não podia ignorar. Precisava de respostas, mas desta vez com cuidado. Instalei-me no meu novo apartamento em Lisboa, um espaço pequeno mas suficiente para começar de novo. A cada dia, sentia-me mais leve, mas a curiosidade sobre o vídeo não me largava. Decidi investigar. Contactei o João, o empregado do café em Alfama, que confirmou ter visto Ana e Tomás naquele bar semanas antes.
Havia outra mulher com eles uma vez, disse ele. Parecia zangada, mas não sei quem era. Aquilo era uma pista. Será que Tomás enganava Ana também? Resolvi seguir o rastro. Fui ao bar onde o vídeo fora gravado, um sítio discreto perto do Tejo. Conversei com a gerente, a Marta, que reconheceu Ana e Tomás de outras noites. Eles vinham com uma mulher, Clara, acho, disse ela. Uma vez ouvi-a gritar com o Tomás, algo sobre promessas quebradas. Clara. O nome não me era estranho, uma colega de Ana mencionara-a como uma amiga próxima. Seria ela a autora das mensagens anônimas? Decidi confrontar Clara. Consegui o contato dela através do Pedro, que a conhecia vagamente. Marquei um encontro num café em Belém. Clara, hesitante, apareceu. Fui eu que te enviei a foto e o vídeo, admitiu, após alguma insistência. O Tomás enganou-me também. Ele prometeu deixar a Ana por mim, mas era tudo mentira. A raiva dela era palpável. Contou que descobrira o caso de Ana e Tomás meses antes e, furiosa por ser usada, decidiu expor tudo. Queria que soubesses a verdade, disse. Aquela revelação mudou tudo. Ana não era a única vítima das manipulações de Tomás, mas isso não a desculpava. Pelo contrário, mostrava o quão fundo ela caíra nas mentiras dele. Clara entregou-me mais provas, capturas de ecrã de mensagens entre ela e Tomás, onde ele admitia o caso com Ana e ria da minha ignorância. Passei tudo ao Dr. Almeida, que reforçou o processo de divórcio com estas novas evidências. Isto garante que Ana não terá como contestar, disse ele. Enquanto isso, Ana continuava a mandar mensagens, ora pedindo perdão, ora acusando-me de destruir a vida dela. Ignorei-as, mas soube pelo Pedro que ela fora oficialmente despedida da empresa após a investigação confirmar o caso com Tomás. Ele também perdeu o emprego, e os rumores espalharam-se rápido. A humilhação pública que eles tentaram impor-me voltará-se contra eles. Senti um alívio amargo, mas ainda havia um passo final. Decidi confrontar Ana uma última vez, não por raiva, mas para encerrar. Encontrei-a na nossa antiga casa, onde ela parecia derrotada. Perdi tudo por causa do Tomás, disse, com lágrimas nos olhos. Cometi um erro, Miguel, mas amo-te. As palavras soaram ocas. Amaste-te a ti mesma mais, respondi. Escolheste isto. Agora lida com as consequências. Entreguei-lhe os papéis do divórcio e saí sem olhar para trás. A justiça estava feita, mas uma dúvida persistia: deveria expor as mensagens de Clara publicamente para garantir que todos soubessem a verdade, ou deixar o divórcio resolver o resto em privado? Após confrontar Ana com os papéis do divórcio, saí da nossa antiga casa com um peso a menos nos ombros, mas a dúvida ainda me corroía. As provas de Clara, mensagens que expunham as mentiras de Tomás e a cumplicidade de Ana, estavam na minha mão. Podia torná-las públicas, garantir que todos soubessem a extensão da traição, ou deixar o processo de divórcio seguir em privado, confiando que a justiça já estava feita. Escolhi o segundo caminho. Expor mais só prolongaria o drama, e eu queria seguir em frente. Nos dias seguintes, finalizei a mudança para o meu apartamento em Lisboa. O Dr. Almeida, meu advogado, garantiu que as provas, incluindo as mensagens de Clara e as confirmações da empresa, tornavam o caso sólido. Ana não tinha como contestar. Ela vai tentar manipular, mas não tem argumentos, disse ele. E tentou. Ana enviava mensagens quase diárias, ora implorando para voltar, ora culpando-me por arruinar a vida dela. Bloqueei o número dela. Não ia ceder às manipulações. Soube pelo Pedro que Ana enfrentava as consequências. Após o despedimento, ela perdeu o círculo social que tanto valorizava. Alguns amigos em comum, como a Sofia, cortaram contato, enojados com a forma como ela me tratara. Tomás, por sua vez, desapareceu. Rumores diziam que se mudará para o Porto, tentando fugir da má reputação. Clara, que me ajudara a expor a verdade, também seguiu em frente, agradecendo-me por não a envolver publicamente. Já sofremos o suficiente, disse ela numa última mensagem. O processo de divórcio avançou rapidamente.
O juiz analisou as provas, e em poucas semanas, a sentença saiu: divórcio concedido, com Ana sem direito a qualquer partilha significativa, devido à traição documentada. Não senti alegria, apenas alívio. Era o fim de um capítulo que me custará tanto. Mas, ao mesmo tempo, era o início de algo novo. Comecei a focar-me em mim, inscrevi-me num ginásio, retomei o contato com velhos amigos e até comecei a explorar novos hobbies, como fotografia urbana pelas ruas de Lisboa. Uma noite, enquanto caminhava pelo Chiado, recebi uma chamada inesperada do Sr. Mendes, o ex-chefe de Ana. Ele pediu desculpas por não ter percebido o que se passava na empresa e ofereceu-me uma oportunidade. Uma vaga na equipa dele, numa filial em Setúbal. Era um cargo melhor que o meu atual, com mais responsabilidade. Aceitei. Não era só uma promoção, era uma chance de recomeçar, longe das memórias de Ana. Meses depois, estava numa nova rotina. O trabalho em Setúbal era desafiante, mas gratificante. Conheci pessoas novas, incluindo a Laura, uma colega que partilhava o meu gosto por fotografia. Não havia pressa para um novo relacionamento, mas a amizade dela trouxe leveza à minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me no controle, com um futuro à minha frente. Refletindo sobre tudo, percebi que a traição de Ana, embora dolorosa, me ensinara algo crucial: o respeito próprio vem primeiro. Não precisei de violência ou vingança pública para fazer justiça. Escolhi o caminho legal, expus a verdade quando necessário e segui em frente. Ana e Tomás pagaram pelas escolhas deles, não pelas minhas mãos, mas pelas consequências naturais das suas ações. Agora, olhando para trás, não guardo rancor. A dor transformou-se numa lição: nunca deixar que alguém me faça sentir menos do que mereço. E, ao caminhar pelas margens do Sado em Setúbal, com a câmara na mão, senti algo que não sentia há muito: paz. Pergunta aos espectadores: se fossem Miguel, perdoariam Ana depois de tudo, ou, como ele, escolheriam seguir em frente sem olhar para trás? E, mais importante, como definiriam respeito próprio numa situação como esta? Partilhem as vossas histórias e opiniões nos comentários.